Tudo é vaidade. Se você já se pegou pensando que a correria diária, os bens materiais e até mesmo o reconhecimento não parecem ser suficientes para preencher aquele vazio interior, então você está no lugar certo. A verdade é que, por mais que a gente busque, sempre parece faltar algo. E isso não é por acaso. Existe uma realidade muito mais profunda por trás do que chamamos de sucesso ou realização. Já parou para pensar se todo o seu esforço realmente vale a pena? Muita gente passa a vida tentando acumular riquezas, fama ou poder, achando que isso vai trazer a felicidade definitiva. Mas a realidade é bem diferente. O problema não está nas conquistas em si, mas na perspectiva com que enxergamos tudo isso. O que vamos explorar aqui é algo que poucos ousam falar. Todo o nosso esforço, sem um sentido maior, é como correr atrás do vento. E é exatamente sobre isso que o livro de Eclesiastes fala. Uma verdade que incomoda, mas que liberta. E o melhor de tudo, ao entender essa verdade, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Você percebe que há algo muito maior esperando por você, além dessa incessante busca por coisas que, no fundo, são temporárias e passageiras. Quer saber como sair desse ciclo e encontrar um sentido verdadeiro? Fique comigo, porque o que vamos ver a seguir pode mudar completamente a maneira como você encara a sua vida. Eclesiastes é um daqueles livros que, à primeira vista, pode parecer um tanto enigmático. Atribuído ao pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, geralmente associado ao rei Salomão. O texto aborda temas profundos sobre o sentido da vida. O pregador reflete sobre a existência com um olhar que muitos podem considerar sombrio. Mas, na verdade, ele está propondo uma análise direta da realidade sem adornos. Desde o início, o livro já coloca o leitor diante de uma pergunta crucial: qual é o real valor de tudo que fazemos? O autor se dirige a uma humanidade que busca respostas em todos os lugares. Assim, a resposta que Eclesiastes sugere pode surpreender. Sem uma perspectiva espiritual, tudo parece vazio. O pregador descreve a vida como uma jornada onde as conquistas materiais, o trabalho árduo e os prazeres não oferecem a satisfação que muitos esperam. Quantas vezes já não nos encontramos nessa mesma encruzilhada, trabalhando incansavelmente, acumulando coisas, mas no fundo sentindo que algo ainda falta? A sabedoria do livro começa a emergir à medida que o leitor compreende a mensagem por trás das palavras. Eclesiastes não nega o valor das coisas terrenas, mas questiona sua real importância quando desprovidas de um propósito maior. O pregador nos chama a pensar em algo que transcenda o imediato e o passageiro. Isso é algo que qualquer um pode aplicar na própria vida. Refletir se o que se busca realmente traz significado ou se apenas preenche um vazio temporário. E, assim, o leitor é levado a ponderar sobre a natureza da vida e da morte, dos bens e da fama, do trabalho e do prazer. Eclesiastes parece caminhar entre a frustração e a busca por um entendimento mais profundo. É nesse ponto que começamos a ver o desenrolar de um conceito central no livro: a vaidade de todas as coisas sob o sol. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Essa é uma das frases mais impactantes de Eclesiastes, e ela resume perfeitamente o pensamento do pregador. A palavra vaidade, no contexto bíblico, vai muito além do sentido moderno de orgulho ou superficialidade. Aqui, ela se refere à transitoriedade, ao vazio, à falta de substância das realizações humanas. O autor quer nos fazer refletir: de que adianta acumular bens, poder ou até mesmo sabedoria, se no final tudo isso se desfaz como um sopro de vento? Essa visão pode parecer desconcertante à primeira vista. Afinal, vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso, o acúmulo e a fama. Mas o que o pregador quer nos alertar é que todas essas coisas, por mais grandiosas que possam parecer, são passageiras. É como construir um castelo de areia. Por mais belo que seja, as ondas inevitavelmente o levarão embora. Eclesiastes convida cada um de nós a questionar o que realmente tem valor em nossas vidas. A grande armadilha da vaidade é que ela nos faz acreditar que estamos no controle, que podemos construir algo duradouro sem precisar considerar o que está além da nossa visão limitada. A busca incessante por mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas, pode nos cegar para o fato de que, sem um propósito maior, tudo isso acabará em frustração. Já pensou quantas pessoas que, após atingir o topo de suas carreiras, ainda se sentem vazias? O pregador não está nos dizendo para desistir de viver, mas para viver com a consciência de que as coisas materiais são apenas parte de uma realidade muito mais ampla. E é nesse momento que começamos a ver o cerne da mensagem. Sem uma perspectiva que vá além do sol, ou seja, além da vida terrena, tudo se torna vão. Eclesiastes abre a porta para que possamos refletir sobre o que realmente permanece e o que, no final, é apenas fumaça.
Logo começaremos a ver como essa visão se estende a todas as áreas da vida, inclusive o trabalho, que sem propósito, também se revela uma vaidade. O pregador não economiza palavras quando o assunto é o trabalho. Ele nos faz enxergar uma verdade que poucos estão dispostos a admitir. O trabalho, por si só, é fútil. Imagine dedicar a vida inteira a uma carreira, acumulando conquistas e riquezas, apenas para, no fim, deixar tudo isso para que outros desfrutem. O esforço diário, as longas horas e o suor derramado parecem perder seu valor quando percebemos que, no fim, nada disso nos pertence de verdade. Alguém mais irá herdar o fruto do nosso trabalho, e esse alguém pode até mesmo não dar o devido valor ao que foi feito. O livro de Eclesiastes nos alerta para uma armadilha comum: trabalhar sem uma perspectiva espiritual. Em outras palavras, o trabalho pelo trabalho é um ciclo que não gera frutos duradouros. Claro, é importante se dedicar e ser produtivo, mas o pregador quer que enxerguemos além da simples rotina diária. Quando o trabalho é visto apenas como um meio de acumular bens ou reconhecimento, ele perde seu propósito mais profundo. Quem nunca sentiu que, por mais que trabalhasse, a sensação de realização era fugaz, como se algo essencial estivesse faltando? É nessa futilidade que muitos se perdem. Quantas vezes já vimos pessoas que, mesmo alcançando sucesso profissional, continuam sentindo um vazio interior? É como correr em uma esteira. Por mais rápido que você vá, ainda está no mesmo lugar. O pregador nos desafia a pensar em como usamos nosso tempo e energia. Ele nos convida a refletir: o que realmente importa no trabalho que fazemos? É apenas o dinheiro que conta? Ou existe algo maior, algo que dá sentido ao que fazemos diariamente? E essa reflexão se aprofunda ainda mais quando pensamos no que deixamos para trás. O que é mais importante? As coisas materiais que acumulamos ou o impacto que geramos nas vidas das pessoas? O pregador abre nossos olhos para essa verdade incômoda, e logo começaremos a entender que a mesma lógica se aplica à própria passagem do tempo, pois as gerações vão e vêm, mas a vida continua em sua repetição incansável. A repetição das gerações é um tema central em Eclesiastes, e o pregador nos lembra constantemente: as gerações vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. O que ele está nos mostrando é a transitoriedade da vida humana em contraste com a permanência do mundo natural. Quantas vezes já vimos essa dança repetida? Pessoas nascem, crescem, trabalham, e então partem, deixando o mundo praticamente inalterado. A vida parece seguir seu curso ininterrupto, enquanto nós passamos por ela como meros passageiros. Essa reflexão é poderosa. O pregador quer que percebamos que, por mais que tentemos deixar nossa marca, a vida segue seu próprio fluxo. A mesma rotina que vemos hoje foi vivida por nossos antepassados e será repetida por nossos descendentes. Parece até que, apesar de toda a inovação, toda a tecnologia, a essência da vida humana continua a mesma. Estamos sempre em busca de algo novo, mas o que encontramos são variações de temas antigos. E isso, claro, nos leva a questionar: será que realmente estamos criando algo novo, ou estamos apenas vivendo em um ciclo sem fim? Essa visão pode ser desconcertante para muitos, especialmente aqueles que buscam significado em conquistas pessoais. Mas o pregador nos desafia a ver além do óbvio. Ele não está dizendo que não há valor nas ações humanas, mas que, quando vistas em uma escala maior, elas se tornam parte de uma repetição interminável. Já parou para pensar que os mesmos medos, sonhos e lutas que temos hoje já foram vividos por aqueles que vieram antes de nós? E então surge a questão: se tudo isso é cíclico, como encontrar um propósito real em meio a tanta repetição? É nesse ponto que o pregador começa a apontar para a necessidade de uma perspectiva maior, algo que transcenda essa rotina de nascer e morrer. E à medida que refletimos sobre essa mesmice, começamos a perceber que não é apenas a vida humana que segue esse ciclo, mas também a própria natureza ao nosso redor. O ciclo da natureza é outro ponto destacado pelo pregador, e ele faz uma observação simples, mas profunda. O sol nasce e se põe, o vento sopra de um lado para o outro, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Tudo parece seguir um padrão repetitivo, como se o próprio universo estivesse preso em uma dança constante de movimentos que se repetem indefinidamente. Essa imagem nos faz pensar no quão pequeno é o ser humano em meio à grandiosidade da criação. A natureza segue seu curso, indiferente às nossas lutas e conquistas. Esses ciclos naturais são uma metáfora poderosa para a vida humana. Assim como o sol segue sua trajetória diária, nós também estamos presos em nossas rotinas, repetindo ações e comportamentos dia após dia. Assim, há uma diferença importante. Enquanto a natureza parece encontrar um equilíbrio em sua repetição, os seres humanos, muitas vezes, se sentem presos, inquietos, buscando um sentido que parece escapar. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo,
mas sem nunca realmente alcançá-lo. O pregador usa essa metáfora para nos fazer refletir sobre nossa própria vida. Será que estamos apenas seguindo um ciclo de atividades repetitivas, como o movimento dos rios e dos ventos, sem parar para questionar o verdadeiro propósito de tudo isso? A rotina pode ser confortante, mas também pode nos cegar para a realidade de que, sem uma perspectiva maior, estamos apenas indo e vindo, sem jamais sair do lugar. Talvez seja hora de parar e observar os ciclos ao nosso redor, para entender que há mais na vida do que apenas repetir os mesmos passos. E essa reflexão nos leva naturalmente a outra questão: por que nunca estamos satisfeitos? Se até a natureza encontra sua satisfação em seus ciclos, por que nós, seres humanos, estamos sempre em busca de algo mais, algo que parece estar sempre fora de nosso alcance? Essa insatisfação humana, que parece nunca ser saciada, é o próximo ponto que o pregador nos convida a explorar. A insatisfação humana é um tema que ressoa ao longo de toda a história, e o pregador, em sua sabedoria, reconhece isso. Ele nos diz que os olhos nunca se fartam de ver e os ouvidos nunca se enchem de ouvir. Em outras palavras, por mais que busquemos novas experiências, novos prazeres e novos conhecimentos, nunca estamos plenamente satisfeitos. É uma característica profundamente humana, a sensação de que sempre há algo a mais, algo que ainda não conquistamos, que ainda não vimos ou ouvimos. Isso nos impulsiona, mas ao mesmo tempo, nos deixa inquietos. Essa busca incessante por mais é o que move grande parte de nossas ações. Queremos sempre o próximo nível, a próxima novidade. Mas essa corrida constante pode se tornar uma armadilha. Ao invés de encontrar satisfação nas coisas que já temos, muitas vezes nos vemos focados no que ainda não possuímos. Um exemplo prático disso é a cultura do consumo. Quantas vezes já compramos algo, achando que aquilo traria uma sensação de completude, apenas para, pouco tempo depois, sentir que precisamos de mais? E assim, o ciclo se repete, como uma sede que nunca é saciada. O pregador nos faz enxergar que essa insatisfação tem raízes profundas. Não se trata apenas de bens materiais ou prazeres sensoriais, mas de algo mais interno. É como se, dentro de cada um de nós, houvesse um vazio que tentamos preencher com o que está ao nosso redor, mas que só pode ser preenchido por algo maior. Assim, a maioria de nós continua procurando a satisfação em lugares onde ela não pode ser encontrada. O que o pregador sugere é que essa busca só pode ser verdadeiramente saciada quando olhamos além das coisas deste mundo. E é aí que ele nos prepara para uma reflexão mais profunda. Se a insatisfação humana é uma constante, o que resta fazer? Continuar buscando ou aceitar a realidade de que, sem uma perspectiva espiritual, tudo o que buscamos será, no fim, tão vazio quanto antes. E mais uma vez, ele nos leva a considerar a repetição da história e a natureza cíclica das nossas buscas, algo que logo veremos no próximo ponto. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, diz o pregador. Com essa afirmação, ele nos confronta com uma verdade desconcertante. A história se repete. As inovações, as revoluções, as descobertas que parecem tão novas para nós, na verdade, são variações de coisas que já aconteceram antes. O ser humano, em sua essência, não muda tanto quanto pensa. Nossas lutas, ambições e fracassos são, em grande parte, ecos do passado. É como se estivéssemos presos em um ciclo interminável, repetindo as mesmas buscas e erros, apenas com novos rostos e cenários. Essa repetição pode ser frustrante para quem busca a verdadeira novidade. Afinal, estamos constantemente cercados pela ideia de que o progresso nos levará a algo completamente novo, algo que mudará tudo. Mas o que o pregador nos alerta é que essa busca pela novidade muitas vezes é uma ilusão. O ser humano, por mais que tente, não consegue se desvencilhar completamente de sua natureza. Basta olhar para a história e ver quantos impérios caíram pelas mesmas razões, quantas guerras foram travadas por motivos parecidos e quantos ciclos de opressão e libertação já se repetiram. Se olharmos para o presente, essa realidade não é diferente. As tecnologias podem ter mudado, mas as questões fundamentais da vida humana, o medo, a busca por sentido, o desejo por poder e reconhecimento, continuam as mesmas. É como se a história fosse um grande espelho, refletindo sempre as mesmas inquietações, apenas com diferentes protagonistas. Essa percepção pode nos levar a uma profunda reflexão. Será que estamos realmente criando algo novo ou apenas seguindo o mesmo caminho que tantos outros já percorreram antes de nós? E é nesse ponto que o pregador nos empurra para um pensamento mais ousado. Se a história se repete e a novidade é apenas aparente, o que realmente importa? Se tudo o que fazemos já foi feito de alguma forma, como encontrar significado em meio a essa repetição? É aqui que ele introduz a ideia do esquecimento e da perenidade,
mostrando que, assim como a história se repete, também somos rapidamente esquecidos pelas gerações que virão. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O pregador nos confronta com uma verdade incômoda: o tempo apaga tudo. Tanto pessoas quanto eventos que hoje parecem marcantes serão, eventualmente, esquecidos. Grandes figuras que, em sua época, foram celebradas e reverenciadas, acabam se tornando meros nomes em livros de história, e muitas vezes, nem isso. O ciclo da vida humana não é apenas transitório, mas também tende a cair no esquecimento com o passar dos anos. O que parece tão importante agora, as lutas e conquistas de hoje, um dia serão apenas uma vaga memória, ou sequer serão lembradas. Essa reflexão pode nos levar a questionar o valor de nossas próprias ambições. Se, no fim, tudo será esquecido, qual é o verdadeiro sentido de buscar fama, poder ou riqueza? O pregador nos convida a pensar além da vaidade dos grandes feitos. Ele nos faz refletir sobre como vivemos o presente, como tratamos as pessoas ao nosso redor, e como deixamos um impacto que vai além da nossa própria existência. Afinal, o que fica? São as memórias que deixamos nas vidas que tocamos, não os monumentos que erguemos em nosso nome. É curioso como a memória humana funciona. Esquecemos facilmente o que ontem era urgente e importante. E isso se reflete tanto nas grandes figuras da história quanto nas pequenas interações do nosso dia a dia. Quantas vezes nos lembramos de eventos ou pessoas que foram centrais em nossa vida, mas que, ao longo do tempo, perderam sua relevância? Isso nos leva a ponderar sobre o que realmente queremos deixar para trás. Será que vale a pena investir tanto em coisas que, inevitavelmente, serão varridas pelo tempo? E aqui surge uma questão maior. Se a fama, o poder e até o conhecimento são tão fugazes, o que nos resta? O pregador sugere que a resposta está em uma perspectiva superior, algo que transcende essa realidade temporal. E essa mudança de foco nos leva a pensar que, talvez, a chave para entender a vida esteja além do que podemos ver e tocar. É nessa busca por algo maior que o pregador nos convida a considerar a perspectiva sobrenatural, algo que veremos logo a seguir. Quando o pregador fala sobre a vida sob o sol, ele está se referindo a tudo que ocorre no mundo físico, tudo que podemos ver, tocar e experimentar. Mas ele nos desafia a olhar além disso, a considerar uma perspectiva que está acima do sol. Eclesiastes nos ensina que a vida só faz sentido quando incluímos Deus na equação. Sem essa visão sobrenatural, tudo o que vivemos parece vazio, repetitivo e frustrante. O pregador nos aponta para uma realidade maior, onde Deus intervém e dá sentido a tudo aquilo que parece ser apenas rotina e cansaço. Essa intervenção divina transforma a maneira como vemos o mundo. O trabalho, que antes parecia fútil, agora pode ser visto como uma oportunidade de servir a um propósito maior. As conquistas que antes eram apenas vaidade se tornam parte de uma missão que vai além do nosso entendimento limitado. Deus nos dá a capacidade de enxergar o significado por trás daquilo que, à primeira vista, parece não ter valor. É como se Ele nos permitisse ver o quadro completo, enquanto nós, por conta própria, só conseguimos enxergar partes isoladas. A partir dessa perspectiva, tudo muda. O ciclo repetitivo da vida, as frustrações, as inquietações, todas essas coisas ganham um novo significado. Deus, ao entrar em cena, quebra esse ciclo e nos dá uma razão para continuar. Sem Ele, a vida é apenas uma sequência de eventos desconexos. Com Ele, cada momento tem um propósito. Esse é o tipo de mudança que afeta profundamente a maneira como vivemos o dia a dia. Ao invés de nos perdermos na mesmice da rotina, podemos encontrar propósito em cada pequeno detalhe. E é justamente esse ponto que Eclesiastes quer nos fazer refletir. A vida, sem Deus, é vaidade, apenas um sopro no vento. Mas com uma perspectiva sobrenatural, tudo muda. O que antes parecia cansativo e inútil agora se torna uma oportunidade de crescimento e transformação. E com isso, chegamos ao fim dessa reflexão, mas também ao início de uma nova forma de enxergar a vida, que é o que o pregador queria nos ensinar desde o começo. Depois de tudo que vimos, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar correndo atrás do vento, buscando satisfações temporárias,
Ou está pronto para começar a viver com um propósito maior? Não basta apenas saber que tudo é vaidade. O verdadeiro poder está em aplicar essa sabedoria no seu dia a dia. A escolha é sua: continuar repetindo os mesmos padrões ou buscar uma vida com significado real. Você já parou para pensar no impacto que suas escolhas têm não só na sua vida, mas na de todos ao seu redor? Se a resposta é sim, então esse é o momento de agir. Comece a refletir sobre o que realmente importa, sobre como você pode sair dessa roda de ilusões e focar no que tem valor duradouro. Não deixe que o tempo simplesmente passe. Aproveite cada momento para fazer a diferença. Afinal, se não começarmos agora, quando será? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de aprendizado. Vamos explorar mais verdades que, assim como Eclesiastes, podem transformar sua forma de enxergar o mundo e sua própria vida. E já que estamos falando sobre mudanças profundas, não deixe de assistir ao vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele vai te ajudar a dar o próximo passo nessa caminhada.